Tá em casa, o Tô em público é casa. seu. Muito obrigado. Boa noite, gente. Bom demais estar aqui com vocês de novo. Essa aqui é minha casa em São Paulo. É assim que eu me sinto, Letícia. Não é? É pra ser assim, não é? Então que bom. Eu tava me lembrando, tentando me lembrar a primeira vez que eu vim. Eu acho que foi o ano de 2006, quando eu comecei a estudar, a fazer um mestrado aqui em São Paulo. E logo nessa mesma época, no acampamento do Kleber, eu acho, que a gente se conheceu. E desde então, essa aqui é a minha casa em São Paulo. Se você está me vendo pela primeira vez, pelo meu chiado já dá para descobrir de onde eu sou, né? Não sou daqui, sou do Rio, sou pastor no Rio de Janeiro, sou da cidade do Rio de Janeiro, pastoreio lá. Mas sou um carioca apaixonado pela cidade de São Paulo. Então é muito bom sempre vir aqui, estar com vocês, cultuar com vocês. E eu quero ler no Evangelho segundo João, no capítulo de número 21. Então, se você está com o texto aí, Evangelho segundo João, capítulo 21. Eu vou ler aqui na minha Bíblia até o verso 14. E o texto diz assim, olha só. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Queria fazer mais uma oração, e a gente começa a conversar. Pai, o nosso coração é do Senhor, e nesse momento, depois de termos cantado, de termos sido ministrados, nós queremos refletir na Tua palavra, na expectativa de que o Teu Espírito Santo nos aqueça o coração mais uma vez, e na expectativa de que o Teu Espírito faça em nós o que nós somos incapazes de fazer uns pelos outros. Então, que o Senhor opere, que o nosso coração seja a oficina do Senhor nesse momento, e que o Senhor provoque na nossa vida as transformações necessárias para que nós sejamos pessoas mais parecidas com Jesus de Nazaré. Assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Muito bem, semana passada a gente celebrou o nosso domingo mais importante do nosso calendário, a Páscoa, certo? E não há, de fato, data mais importante para a nossa tradição cristã do que a data da Páscoa, a lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Acontece que essa data ela já é celebrada pelos discípulos de Jesus desde que Jesus foi morto e ressurgiu. Então, às vezes, porque uma data continua sendo repetida, né, milenarmente, como é a festa da Páscoa, a gente acaba fazendo no automático, acaba perdendo algumas coisas que são muito belas e muito grandiosas no evento.
Eu queria que a gente tentasse enxergar esse texto não com a cabeça de gente da nossa época, mas tentando entender como deve ter sido aquele momento para os discípulos de Jesus. Homens e mulheres que caminharam 3 anos com o nosso mestre e que viram o seu Senhor morrer nas mãos do império e que receberam a notícia de que depois de 3 dias, esse mesmo Senhor estava de volta entre eles. Alguns, inclusive, daqueles homens e daquelas mulheres já tinham estado novamente com o Senhor ressurreto. Hoje nós estamos, então, uma semana depois da Páscoa, mais ou menos o período desse acontecimento. João diz que esse evento do encontro de Jesus com esses discípulos se deu 8 dias depois da Páscoa. Tenta imaginar, nas experiências mais dolorosas de vida pelas quais você já passou. Eu imagino que algumas delas tenham a ver com a perda de pessoas amadas. É muito difícil a gente perder quem a gente ama. Por mais que a gente saiba que a vida escapa por entre os nossos dedos, a gente vive na expectativa de manter perto da gente, o maior tempo possível, as pessoas que a gente ama. Então, das muitas dores que a gente sente na vida, eu acho que poucas dores são tão profundas quanto a dor de se perder uma pessoa amada. E esses homens e essas mulheres que caminhavam com Jesus, amaram Jesus profundamente por 3 anos. Caminharam diariamente com eles, aprendendo com ele, ouvindo, vendo o que ele fazia. E aí, numa sexta-feira, o mestre é tirado deles, é morto numa cruz, da maneira mais trágica, mais doída possível. E eu fico imaginando a quantidade de coisa que devia passar pela cabeça daquela gente, né? Porque assim, quando você segue alguém que te imprime uma sensação de força, de poder, de valentia, de liderança, você se sente seguro, não é? Pensa numa criança. Uma criança, eu tenho 2 filhos que estão por aí. Um de 7 e um de 3. Se eles estão na rua, do meu lado, do lado da Denise, assim, a sensação que eles têm, por mais violenta que seja a cidade, por mais estranho que seja o mundo, é de que nada nunca vai acontecer com eles. Né? Porque a presença de alguém mais forte sempre traz a sensação de segurança. Os discípulos de Jesus eram adultos, mas esse fenômeno não é só o fenômeno das crianças. Nós também nos sentimos seguros quando nós temos pessoas do nosso lado que inspiram sensação de segurança. E Jesus era esse sujeito que caminhava na frente e que os homens iam atrás dizendo, não, a gente está com Jesus, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí de uma hora para outra Jesus não está mais. Eu acho que a pergunta que a gente precisa responder é o que a gente faz quando a nossa fonte de segurança não está mais do nosso lado? O que a gente faz quando o nosso apoio parece ser tirado? O que a gente faz quando a fonte de força da nossa vida se esvai? Porque olha só, eu e você conhecemos a história da ressurreição de trás para frente, porque o negócio está escrito e aconteceu há 2000 anos. Mas entre os discípulos, tinha inclusive quem dizia, eu não sei, não acredito, só acredito se eu tocar. Porque vamos combinar que não é todo dia que a gente recebe a notícia de que alguém que morreu voltou a caminhar pelas ruas da cidade, né? O Pedro, dos discípulos de Jesus, é o que mais me fascina. Assim, pelo ímpeto dele, pela transparência dele. Ele falava, depois ele pensava, ele pedia perdão. Ele dava assim um ímpeto de bravura, e depois Jesus colocava ele no lugar dele e dizia, Pedro, baixa a bola. E essa história aqui, para mim, ela tem como protagonista o Pedro. Quem conta é o João, o discípulo amado, o melhor amigo de Jesus. E ele diz que tudo aconteceu no mar de Tiberíades. Eu não sei se esse lugar te remete a alguma coisa. Foi exatamente no mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, que a história desses homens começou com Jesus. Olha só que coisa interessante. Eles voltaram, depois da morte de Jesus, para o lugar onde eles tinham encontrado o seu Senhor a primeira vez. Eu não sei se é um misto de vamos ver se ele aparece de novo, ou de vamos voltar à nossa vida de onde a gente parou. Foi aqui que ele pegou a gente está acostumado com esse ambiente, o que a gente sabe fazer é pescar e consertar a rede,
Já que ele não está mais aqui, vamos voltar para lá. A vida precisa continuar. Eu fico imaginando se alguns não pensaram que os 3 anos, por exemplo, foram 3 anos maravilhosos, mas que se passaram. E agora a gente tem que reconstruir a vida do nosso jeito. Às vezes a gente passa por alguns traumas tão impactantes na vida, que a gente se pergunta se o tempo que a gente viveu aquela maravilha não foi um tempo perdido. E aí a gente fala assim, eu acho que eu vou ter que voltar lá para aquele lugar de onde eu parei e vou ter que reconstruir a minha vida em outra direção. Deixa eu falar uma coisa para você, nenhum tempo é tempo perdido quando é tempo vivido com Jesus de Nazaré. Nenhum tempo. Ainda que a gente não consiga discernir o tempo, não tem tempo perdido com Jesus. Todo tempo com Jesus é proveitoso para alguma coisa ser transformada na nossa vida. Todo tempo com Deus é relevante para acrescentar experiência que transforma, que molda o caráter, que ensina a gente a ser gente melhor. Mas eles voltam para lá. Foi a escolha que eles fizeram. E eles voltam para lá e voltam para pescar. E aí acontece o que pode acontecer com qualquer pescador, né? Porque assim, para o pescador pescar não depende só dele, né? Tem uma série de fatores assim que precisam colaborar para que a pesca seja bem sucedida. Pode ser o cara mais experiente, às vezes o dia não está para peixe. E não é assim só com o pescador, é assim comigo e com você. Pensa na sua área de atuação, no seu trabalho, naquilo que você é bom. Você pode ser a melhor pessoa no que você faz. Às vezes não dá certo, não é? Porque assim, a vida não cabe na nossa planilha de Excel. A vida extrapola. Tem muito mais variável em jogo. E às vezes as coisas não saem como a gente quer. E esse dia é um dia ruim, mas eu acho que esse dia também é um dia importante para ensinar alguma coisa para a gente. Porque olha só, se tudo sempre sai do jeito que a gente quer, a gente começa a achar que a gente é melhor do que a gente é. Não é? E eu acho que às vezes Deus precisa colocar a gente num lugar onde as coisas não saem do jeito que a gente quer para lembrar a gente quem a gente é. E que a gente precisa de mais coisa. A gente precisa da presença do outro. A gente precisa do respeito ao tempo e ao trabalho que o tempo faz. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa baixar a nossa bola. A gente precisa morder e vencer o nosso orgulho. Então os pescadores foram para o mar, mas eles não pegaram nada, porque tem dia que a gente não pega nada. E nesse dia a gente também precisa voltar para casa refletindo na bondade de Deus. Nesse dia não é para a gente pirar e surtar e dizer o Senhor se esqueceu de mim. O dia que dá tudo errado também é um dia para a gente confiar. O dia que dá tudo errado também é um dia para a gente falar, o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. E eu estou aqui com o Senhor, e eu confio no Senhor. O dia que as coisas não forem bem, também é o dia para a gente falar, Senhor, eu estou aqui, confio no Senhor. Foi uma noite terrível, deu tudo errado. Eles entraram no barco e eles não pegaram nada. Aí o dia virou. E aí apareceu um homem na praia e disse assim, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Sabe aquele dia que dá tudo errado e ainda chega alguém para dar palpite na sua vida? Tudo que você não quer, né? Tudo deu errado. Conseguiu nada. Ainda chega um sujeito sabichão que fala assim, por que você não faz assim? Você tentou tudo já. Mas eu acho que às vezes o sujeito sabichão que aparece, assim, é um instrumento de Deus, sabe? Às vezes parece instrumento de Satanás. Tem que ter um pouquinho de sabedoria pentecostal para discernir se é de Deus ou do diabo. Mas assim, às vezes é Deus querendo ensinar uma coisa para a gente. Filhos, vocês têm alguma coisa aí de comer? Aí, alguém disse assim, não, a gente não tem. Daí o sujeito sabichão da praia fala assim, por que é que vocês não jogam a rede do lado direito do barco? Fala uma coisa para mim. Os caras são pescadores. Eles passaram a noite no mar. Você acha que eles não pensaram que eles passaram a noite jogando só do lado esquerdo do barco? Eu estou falando que tem um sabichão que sempre chega e fala um negócio que você já fez.
E que é difícil saber se é Deus ou o diabo para te perturbar ou para te ajudar? Era Deus aqui, é claro. Era o Cristo na praia. Era Jesus dizendo assim, joga do lado direito. Eu acho que nessa hora, pode estar no meu livro aqui de heresias, tá? Eu acho que nessa hora, o coração daqueles camaradas no barco começou a bater diferente. Não é? Um negócio meio assim, eu já vi essa história. Eu já vi esse filme. Eu conheço esse negócio. Eu imagino eles tremendo no barco. É ou não é? Joga no lado direito. Já teve uma coisa assim com a gente. Já teve uma vez que a gente saiu de noite. Jesus subiu no barco para pregar. As multidões na praia. O mestre falando, abençoando as pessoas. A gente saiu de madrugada, a gente não pegou nada. E ele mandou a gente jogar do outro lado. E daquela vez, foi tanto peixe, que as redes quase se rasgaram. Esse filme a gente conhece. Eu acho, inclusive, que foi essa experiência registrada no coração que fez com que eles ouvissem a voz do sabichão e não rejeitassem como se fosse um cara querendo perturbar. E ao invés disso, dissessem assim, não, eu acho que isso aí vem de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarda no coração as experiências que você já teve com Deus. Talvez elas nunca se repitam, mas elas podem funcionar de mapa, sabe? As nossas experiências com Deus, elas são muito particulares. Algumas a gente nunca vai compartilhar com ninguém. Outras a gente vai dividir com algumas pessoas. Outras você pode pegar no microfone e testemunhar. Mas assim, as nossas experiências com Deus registradas, elas funcionam como um mapa para guiar o nosso coração na hora da angústia, no dia mal, na hora da incerteza. Então tenta se lembrar de quando Deus já falou ao seu coração. Anota, registra, guarda. Nós precisamos de uma memória boa para o dia difícil, para o dia mal, para o dia que a gente tem dúvida se a ressurreição é uma verdade. A gente precisa de registro no coração. Você lembra do profeta? Vivendo em dias terríveis, escrevendo as suas lamentações. Um homem que ficou em Jerusalém, num tempo em que as ruas de Jerusalém pareciam rios de sangue. E aí ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero me lembrar do que me traz vida. Por isso que a forma como o Fábio começou esse culto não poderia ter sido melhor hoje. Porque olha só, a gente vive num cenário de desesperança atrás de desesperança. Em todas as áreas, de angústia, de medo, de insegurança, de instabilidade. E a gente precisa se lembrar daquilo que traz esperança para o nosso coração. Não é fingir que as coisas não estão acontecendo. É respirar no meio do caos. E dizer assim, ok, o mundo pode estar difícil, mas eu tenho uma fonte de esperança que está para além. E que me faz respirar. E que me faz viver. E que me faz ver beleza para além do céu cinza. Que me faz lembrar que o sol brilha, mesmo que eu não consiga ver. Foi o registro, eu imagino, que fez com que o coração desses homens palpitasse numa outra velocidade quando eles ouviram o sujeito lá da praia dizer assim, lancem do lado direito e vocês vão encontrar peixe. E João diz assim, eles fizeram assim e eles não conseguiam nem puxar a rede, tamanha quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João está falando dele. João devia ser um amigão de Jesus, ele sempre falava dele assim. O discípulo a quem Jesus amava, dá licença? O discípulo a quem Jesus amava disse para o Pedro, Pedro, é o Senhor, é Ele. Tenho certeza que é Ele. Por isso que eu gosto do Pedro, porque assim, quando Pedro ouve o João falar, é o Senhor, ele sai correndo, ele pula. Assim, ele esquece todo o senso de equipe dele, né? Porque os camaradas vão ter que puxar aquela rede cheia de peixe. Mas ele não está nem aí. Ele faz umas coisas muito bacanas. Primeiro que o João diz assim, é o Senhor. Essa palavra que o João usa aqui era a palavra que o povo naquela época usava para se referir ao César. Kyrios. É aquele que tem autoridade. Os discípulos de Jesus não estavam nem aí para o César.
A autoridade sobre a vida deles tinha o seu mestre, aquele homem da periferia do mundo, iletrado, que não tinha passado por escola nenhuma, mas que tinha arrebatado o seu coração. É o Senhor. Aí o Pedro bota a capa. Olha só, você está num barco, você quer sair, antes do barco chegar no cais, você está com uma roupa. Vê se você não vai pelo menos segurar e fazer assim para não molhar, né? Depois você veste. O Pedro faz o contrário. O Pedro se veste e mergulha. Molhou a roupa limpa que tinha, né? Você sabe por que isso? Porque na cultura judaica, o respeito ao outro se mostrava também pela apresentação diante do outro com o seu corpo coberto. Pô, o Pedro era amigão de Jesus. Mas ele sabia quem era Jesus. Era mais do que um amigo, era o seu Senhor. E aí ele se cobre, ele se veste num sinal de respeito. Mataram, é verdade, mas ele continua sendo meu Senhor, que apareceu. E eu vou mostrar nos pequenos gestos o quanto eu honro, o amo e o respeito. Pode parecer um detalhe, né? Os pequenos gestos da nossa vida revelam o quanto a gente honra, ama e respeita Jesus. Não é só a postura bonita num ajuntamento como esse. São os pequenos detalhes da sua vida. Da vida que você vive no coletivo e da vida que você vive no privado. Os pequenos gestos, os pequenos detalhes mostram a honra que você dá a Jesus. E eu acho que esse é um grande desafio que recai sobre mim e sobre você. O desafio de honrar Jesus não apenas nos grandes encontros, mas de honrar Jesus nos pequenos momentos da vida. Quando está a gente, Jesus, que talvez sejam os momentos mais desafiadores. Quando está a gente, quem conhece a gente como ninguém, Jesus, que também são momentos extremamente desafiadores. Olha só, do privado para o público, os momentos mais desafiadores e mais verdadeiros para provarem a nossa fé são os momentos que têm a ver com o privado. Sempre. No público é muito mais fácil a gente honrar, vestindo a capa e dizendo: Senhor, seja louvado e exaltado. O privado é sempre mais desafiador. Quanto mais você vai chegando para o privado, mais difícil fica. Deixa eu contar a vocês um acontecimento. Foi lá na igreja. Eu tenho contado isso direto. Uma vez, lá na igreja, a gente tem assim, essa parte aqui, né, da banda, da fala, ela é um pouquinho mais alta, tem uma escada assim. E aí uma vez, o culto tinha acabado de acabar, e aí veio uma mãe lá da igreja, com o filho dela que devia ter uns 3, 4 anos, parou assim na frente e falou: Daniel, eu quero falar com você. Eu falei: tudo bem, estou descendo. Aí eu desci. Aí ela veio, o menino, filho dela, estava assim com uma cara, um olhão aberto para mim. E ela assim com uma cara assim de... É besteira, mas fala aqui para ele o seguinte. Fala para ele que você não é Jesus. Eu fico tentando imaginar como é que ele chegou à ideia de que eu era Jesus. Na minha cabeça foi assim. A mãe dele devia falar para ele: a gente vai para a igreja é a casa do Papai do Céu, Jesus é o Papai do Céu. Aí ele me vê lá na frente o tempo todo com o microfone na mão: ah, esse cara é Jesus. Pô, eu me senti o máximo ser comparado a Jesus. Vamos combinar? Aí, assim, eu e a Denise, a gente quase não se encontra na igreja, porque ela fica lá com as crianças e tal. A gente se encontra no carro, voltando para casa com as crianças. Quando chegou em casa, as crianças já estavam dormindo. Eu falei: amor, você não sabe o que aconteceu hoje. A Francis veio falar comigo no final do culto, com um olhão, o Arthur com uma cara, e ela disse assim para mim: Daniel, fala para o Arthur que você não é Jesus. Eu achei uma graça, né? E eu esperando que a Denise fosse falar: você se parece muito com Jesus. A reação dela foi assim: Jesus. Pô, amor, dá. Pô, precisava assim com essa força, né? Porque olha só, é muito mais fácil eu parecer Jesus pro Arthur do que pra Denise. Não é? Pro Arthur eu tô ali em cima com o microfone na mão. Eu não vou fazer besteira com o microfone na mão. Pelo menos eu vou tentar me controlar mais. Agora a Denise dorme comigo, acorda comigo, caminha comigo. Então assim, ser Jesus pra Denise é mais difícil do que ser Jesus pro Arthur. Honrar Jesus nos pequenos detalhes, na minha vida privada, é muito mais difícil do que honrar Jesus
nos grandes momentos de ajuntamento, celebração e vida pública. E aqui está o Pedro, com os amigos, todo mundo ali era de casa. Pedro, João, Jesus. Ele bota a roupa, ele fala assim, vou me vestir, vou ver Deus. Aí ele pula, deixa o João lá, com o Tomé e o pessoal do trabalho de puxar o barco, e ele vai para a areia. Mas assim, eu acho que o coração dele está assim, é Jesus ou não é Jesus? Eu acho que está batendo cada vez mais forte, mas eles ainda estão assim, na dúvida. Quando eles chegam na praia, já tem um churrasco de peixe. Não é? É Jesus, agora é confirmado, é Jesus. Churrasco de peixe na praia é Jesus. Gente, a experiência cristã é a experiência da mesa. É da mesa. Porque a mesa é esse lugar da intimidade, né? Quando a gente partilha a mesa, é porque a gente está partilhando vida, não é? O que Jesus fez ao longo de todo o seu ministério, ele fez mais na mesa do que em qualquer outro lugar. A mesa é sagrada. É ou não é? Você está ao redor da mesa, aí alguém vem trazer um tema, você fala, não, por favor, agora não. Espera só um pouquinho. Ou alguém senta à mesa com você e está igual um louco, um desesperado, e fala, oh, calma aí, gente. Oh, a gente está almoçando, a gente está jantando, desacelera. Porque a mesa é esse lugar assim, é esse lugar onde a gente abre o coração, onde a gente se lembra que a vida é sagrada. Aí Jesus monta uma mesa ali para o pessoal. Os outros chegam e eles ficam comendo aquele churrasco de peixe. E a mesa era tão sagrada para Jesus, que quando Jesus pega e parte o pão, essa é a hora que eles reconhecem. É ele, certeza que é. Eu imagino eles olhando assim, é ele, com certeza. Quando o pão é partido, a lembrança da graça de Deus sobre todos, a lembrança de que ninguém caminha sozinho, o pão partido é a lembrança de que Deus nos sustenta a todos. O pão partido é a lembrança de que as nossas bênçãos, se não forem divididas, repartidas, elas não são desfrutadas na sua plenitude. O pão partido é a lembrança de que ao redor da mesa de Jesus de Nazaré há lugar para todos, todos. O pão partido é a lembrança de que sempre cabe mais um. Há sempre um lugar vago na mesa, um lugar para gente indigna como a gente. O pão partido é a lembrança de que Deus acolhe a gente na família da fé. O pão partido é Jesus dizendo, eu quero cear com vocês, eu quero ouvir o coração de vocês. Vem cá me contar a história. Pedro, eu sei que essa semana está louca, mas senta aqui, eu quero te ouvir. João, vem para cá, eu quero te abraçar. Tomé, vem para cá, meu filho, fica aqui perto, você é difícil de entender. Toca aqui, fica aqui tocando aqui, Tomé. A mesa, todo mundo ali. Você sabe qual é a parte mais bonita desse texto para mim? É João falar assim, ó, ninguém ousava perguntar, quem é? Sabe aquele momento que é tão sublime que você não quer ter risco de estragar? Você fica assim, ó, quietinho. Eu acho que foi uma segunda versão do, vamos fazer 3 tendas aqui, senhor? E vamos ficar aqui? Não vamos mexer muito não, senão estraga. Tem momentos na vida que são assim, né? Esses momentos geralmente são momentos de consciência da presença de Deus. Tem hora que você não precisa perguntar, Deus, sabe a brincadeira que eu fiz? Do sujeito que chega e você não sabe se é Deus ou o diabo? Tem hora que você não precisa perguntar, né? Quando é Deus que chega, meu amigo, a gente sabe que é Deus que chega. Essa presença que faz calar, como a gente cantou. Essa presença que inunda, que preenche. Essa presença que faz o coração desacelerar. Essa presença que faz a gente rever vida, que faz a gente repensar conceito. Essa presença que faz a gente mudar de atitude, mudar de hábito. Essa presença que leva o coração ao arrependimento. A gente não precisa nem perguntar. Quando Deus chega, a gente só fala, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Enche esse lugar. Transforma a nossa vida. A ressurreição é a lembrança de que absolutamente nada mudou. Senão, a nossa fé pode ficar ainda mais forte. Porque se tinha um medo que os amigos de Jesus tinham, que era o de perder o seu Senhor, a sua fonte de força,
e a sua fonte de segurança. Desse medo eles não precisavam mais morrer, porque a morte que nos amedronta a todos tinha sido vencida no domingo de manhã, uma semana atrás, com o poder da ressurreição. Nós somos essa gente que enfrenta os dias difíceis, de noite inteira no mar sem pescar, essa gente que ouve sabichão, essa gente que tem fé abalada, mas que consegue sentir o cheiro da presença de Deus chegando na praia, e que diz assim: eu acho que é Jesus que está vindo, demorou para ele aparecer, ou pelo menos eu que não estava conseguindo perceber, mas eu acho que Jesus está chegando, e eu vou honrá-lo, eu vou correr para a presença dele, porque a presença dele é o nosso lugar. Me leva para onde a tua mão me levar, porque o teu lugar é o meu lugar. Onde quer que você esteja, o que quer que você faça, mantenha no coração a sensibilidade de perceber a presença do Jesus ressurreto, porque Ele está entre nós. E lembra daquela dor que eu disse no início da nossa conversa, que a gente sente, que talvez seja a pior de todas, de perder quem a gente ama? Então, por causa da ressurreição de Jesus, da semana passada, agora, mesmo aquela dor é passageira, porque por causa da ressurreição de Jesus, não tem mais dor que seja para sempre. Toda dor é por enquanto. Uma hora isso vai passar. E tudo que a gente vai ter é um maravilhoso churrasco de peixe na praia, com Jesus de Nazaré, o nosso amigo, nosso Senhor, que está vivo, caminha com a gente e enche o nosso coração de alegria. O meu desejo nessa noite é para que a minha fé e a sua fé no Jesus vivo seja renovada. E que de todos os desejos que a gente tem e de todas as bênçãos que a gente almeja, a bênção da percepção da presença de Jesus seja a maior delas. Olha só, tem muita coisa legítima que você pode desejar e pedir para Deus. Muita coisa. Um emprego bacana, uma casa, estabilidade financeira, saúde. Todos esses desejos são legítimos. Ore por eles, lute por eles. Mas sobre todos eles, deseje a presença do Eterno. Deseje ser como um Jacó, que acorda e diz: Deus estava aqui, eu é que não sabia. E que o Senhor abra os nossos olhos para a gente perceber a presença dEle. Jesus sempre chega. Na verdade, Jesus sempre está. A gente é que nem sempre percebe. Então, que nas noites difíceis, de pesca mal sucedida, que a gente tenha a serenidade de olhar para a praia, para ver Jesus chegando. Ele está ali, preparando a mesa, guardando o nosso lugar, dizendo: seja você quem você for, esse lugar é seu. A presença do Eterno é o nosso lugar. Feche seus olhos, vamos orar. A gente pode repetir essa música? Pode, Du? Queria encorajar você a cantar essa música com seu coração quando ela for entoada. E seja o que for que você esteja atravessando nesse momento, seja esse dia o dia de pesca bem sucedida, seja esse dia o dia de pesca mal sucedida, olha Jesus chegando, olha Jesus chegando, porque a nossa esperança está aí, não na quantidade de peixe que a gente pega, mas na percepção da presença de Jesus, que está sempre do nosso lado. Ouça essa canção, depois a gente faz uma oração. Tua presença é o meu
conduz a nossa vida. Perdoe-nos pelas vezes, e tantas são elas, que tentamos caminhar como se nada nunca tivesse acontecido antes, como se as nossas experiências não tivessem sido verdadeiras, reais. Perdoe-nos, Senhor, pela maneira como tantas vezes desonramos a presença do Cristo, que sempre cheio de amor se aproxima de nós. O Senhor está vivo. Mesmo quando a gente não tem consciência da presença, a presença do Senhor é real, porque o Senhor está vivo. E o Senhor está entre a gente, o Senhor caminha com a gente. E o Senhor é esse Deus cuja voz
às vezes nos faz lembrar do óbvio, mas que foi esquecido, deixado de lado. Senhor, quantas vezes o Senhor tiver que falar ao nosso coração, que o Senhor fale. Que o nosso coração seja convertido quantas vezes forem necessárias ao Senhor. Que o nosso coração seja reanimado e que Ele bata no compasso do coração do Senhor. Não deixa a gente sozinho nunca não, Senhor. Não tem nada pior do que a gente ter a sensação de que a gente está sozinho. Aguça os nossos sentidos, abre os nossos olhos para a gente perceber, o Senhor sempre esteve aqui, a gente que não percebia. Nas noites difíceis, de pesca, sem peixe, que o Senhor apareça na praia, em nome de Jesus. Que antes do raiar do sol, o Senhor traga a boa notícia de que a misericórdia do Senhor se renova sobre a gente. Que o dia bom seja vivido de joelhos e que o dia mau seja vivido assim também. Que o dia de fartura seja vivido com temor e com gratidão. Que o dia de escassez não seja espaço para murmuração e para ingratidão. Porque todo dia é dia de experimentar a graça do Senhor na nossa vida. Molda o nosso coração, inunda a nossa vida com essa presença e leva a gente, como a criança que confia no seu pai, porque sabe que dali vem a sua segurança, que a gente caminhe confiando no Senhor, sabendo que para onde o Senhor nos levar, o simples fato de ser a mão do Senhor a nos conduzir, já enche o nosso coração de paz e de certeza e de segurança. Que essa semana, Senhor, seja bendita para todo mundo aqui. Que a gente viva essa semana debaixo da esperança da ressurreição do Cristo. E que a nossa vida ganhe outro sentido e outra amplitude. E seja vivida com o temor que deve acompanhar a vida de todo mundo que sabe que Jesus caminha do seu lado. Assim eu oro, te dando graças pela presença do Senhor na nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém.